Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom? Eu sou a professora Denise Tontiucci e essa é a disciplina de Economia do Setor Público do curso de Gestão Pública, modalidade EAD, do IFRO. Essa é a nossa 5ª unidade. E agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos e claros, e estou usando uma blusa rosa e uma calça preta. O sinal que me identifica na comunidade surda é esse. Eu estou aqui no estúdio de gravação do IFRO, uma tela branca, um fundo, e as palavras em letras verdes e grandes, escrita EAD, mudando realidades. Aqui no canto direito da tela a gente tem a Tamires interpretando. Oi Tamires, tudo bom? Bom, vamos lá para a nossa 5ª unidade? Nessa 5ª unidade, nós vamos finalizar nosso debate sobre os 10 princípios de economia do professor Gregory Mankiw. Nós começamos esse debate na unidade número 3, demos sequência na unidade número 4, e agora vamos para a finalização. Esse é o conteúdo que está aqui no meio da nossa disciplina, porque ele é um conteúdo que eu julgo ser muito importante para a gente compreender algumas partes essenciais de como a economia tradicional enxerga o papel do Estado na economia. Vamos para o slide? Vamos lá. Essa é a disciplina de Economia do Setor Público, eu sou a professora Denise, professora de Economia aqui do IFRO, e hoje nós vamos falar sobre como a economia funciona. Aqui, o nosso conteúdo segue os 10 princípios, de economia do professor Gregory Mankiw. Nessa aula, nós vamos falar do princípio número 8, número 9 e número 10. No princípio número 8, nós vamos falar que o padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Esse, particularmente, é o meu princípio favorito. Quando eu entendi isso, minha cabeça abriu. Vamos falar sobre o princípio número 9, que é os preços dos bens sobem quando o governo emite moeda demais. E o princípio número 10, que a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. O objetivo dessa aula é analisar como a economia funciona. Só para a gente se localizar aqui, vamos falar desses 10 princípios do professor Gregory Mankiw. Na unidade 3 nós falamos dessa parte que aborda os 4 primeiros princípios, que fala sobre como as pessoas tomam decisões. Na unidade 5 nós falamos de como as pessoas interagem. E hoje nós vamos falar sobre como a economia funciona. Vamos falar então sobre o princípio número 8, que aborda a questão do padrão de vida dos países. Vamos falar sobre o princípio número 9, que fala sobre a emissão de moeda. Por que o governo não imprime 10 mil reais e manda lá na minha casa para eu ficar rica? Vamos falar sobre o princípio número 10, que vai falar então da relação que existe entre inflação e desemprego na economia. Começando aqui, vamos entender o que essa unidade aborda, ou como a economia funciona. Os princípios discutidos nessa unidade vão nos levar a uma reflexão sobre o que é riqueza e do que depende o padrão de vida de um país. Vamos entender também como o governo pode causar inflação e como isso é ruim para a população. E, por fim, vamos analisar a relação que existe entre desemprego e inflação. Começando, então, do princípio número 8, o padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Essa é a ideia do Adam Smith. Adam Smith é o pai da economia moderna, primeiro grande pensador assim, que vai separar a economia da filosofia de uma forma assim, decisiva para os tempos modernos. E ele tem, dessa indagação sobre o padrão de vida, o seu principal questionamento, Ou ele faz aquela grande pesquisa, aquele grande levantamento tentando identificar a causa da riqueza das nações. Ele quer explicar por que um país é rico e outro não. E aí, naquele momento, quando o Adam Smith começa a escrever, existia assim, um grande debate mercantilista.
atribuindo riquezas a pedras preciosas, metais preciosos. Esse é um período ainda que o mundo está se voltando muito para as navegações e a exploração das suas colônias. O Brasil está sendo muito explorado pelo seu ouro, os países na América Latina, né? A prata sendo explorada aí, as veias abertas da América Latina. É desse grande momento histórico que isso está acontecendo. E a gente vai ter alguns teóricos defendendo o mercantilismo. Essa ideia de que os metais preciosos é de onde está a riqueza. David Hume é um grande exponencial desse pensamento. O que a gente vai ter uma contraposição, esse pensamento do Adam Smith, que vai fazer toda uma ruptura com o pensamento da riqueza até esse momento. E é uma ideia contemporânea até os dias de hoje, é que a riqueza de um país ela não tem nada a ver com pedras preciosas, não tem nada a ver com metais. O que ela tem a ver é com a capacidade produtiva, com a produtividade de uma economia. E isso assim, é uma coisa muito mais complexa e muito mais difícil de atingir do que cavar um buraco e encontrar ali uma grande riqueza. E a gente encontra isso na prática, né? Vários países na África que têm grandes reservas de ouro, de diamantes ou de outras pedras preciosas e que o país vive com uma péssima qualidade de vida, com dificuldades estruturais, com baixos índices de desenvolvimento humano, porque ele não consegue colocar coisas que realmente vão melhorar a vida da população, né? Produção de alimentos de forma regular, construção de estrutura de cidade, segurança para a população, saúde, educação, coisas que a população deseja mesmo para ter uma vida melhor. E isso vai depender da capacidade produtiva de uma nação. Eu sei que parece redundante, mas é que é muito difícil chegar no cerne do que faz um país ser produtivo e outro não. A economia, inclusive, vai criar um termo que é instituições. Quando eu falo essa palavra instituições, eu não estou falando de uma coisa sólida, porque, ou não sólida, né? Não é um objeto assim. Você não pode dizer se a instituição é um prédio ou se ela é a estrutura física do país. A instituição está ligada mais às regras do jogo, de como a economia funciona num determinado país. Então eu quero saber se o país tem boas regras, tipo boas leis, se essas leis são cumpridas, se quando elas não são cumpridas, as pessoas são punidas, se por terem medo de ser punidas, os agentes econômicos são reforçados a realmente cumprir as regras, e se essas regras são positivas para o crescimento econômico, se eu não tenho regras que vão dificultar, amarrar ainda mais o crescimento econômico. E aí se eu tenho órgãos, né? Órgãos do governo, órgãos privados, atores econômicos que vão funcionar bem em harmonia. E isso é muito mais difícil, você consegue entender como isso é muito mais difícil do que um monte de ouro ser encontrado num país? A gente precisa ter uma estrutura para o crescimento do país, que vai gerar a produção de bens e serviços. Em última análise, é porque a riqueza que as pessoas desejam é o consumo de bens e serviços. E isso eu só consigo oferecer em maior quantidade para a população se eu torno a hora trabalhada humana mais produtiva, utilizando então os melhores recursos de capital para amparar essa produção, de tecnologia, de estudos, de pesquisas recentes e organização mesmo, que vai levar a maior produção para a sociedade. Como a gente vê aqui no slide, a compreensão aqui é que a riqueza econômica, como a produção de bens e serviços, é o que inicia o período da economia contemporânea. Até então, a escola mercantilista, por exemplo, entendia a riqueza como pedras e metais preciosos, num mundo onde o dinheiro, papel moeda, substituiu as moedas de ouro. O que é riqueza? Que é aquela ideia, o que você faria se você ganhasse 10 mil reais hoje? A resposta para essa pergunta normalmente é consumir. Consumir bens, consumir serviços. E isso aí, o grande sacada dessa pergunta, a grande sacada aqui dessa resposta, é que para a população brasileira inteira poder ganhar 10 mil reais a mais, se a gente não aumenta o número de bens para serem consumidos, ou o número de serviços disponíveis para serem consumidos, a gente não consegue gerar melhoria na qualidade de vida de ninguém. Reflita sobre isso. Se todo mundo que você conhece ganha 10 mil reais hoje, amanhã todo mundo quer viajar, todo mundo quer comprar uma passagem de avião, mas o número de aviões, o número de assentos nos voos disponíveis ainda vai ser o mesmo. Se todo mundo ganhou 10 mil reais, a gente não aumentou a produtividade, não aumentou o número de aviões, não aumentou o número de assentos nos voos. O que vai ter é que a gente vai ter um aumento no preço dos voos,
muito pouco vai acontecer do aumento das pessoas usufruindo desse serviço, porque normalmente os voos já vão bastante cheios. Talvez agora iria lotar um pouco mais, mas é uma quantidade pequena de pessoas a mais que seria atendida. Se eu ganho 10 mil reais, eu vou dar uma entrada, uma condução, vou comprar uma moto, vou dar uma entrada num carro, mas eu não aumento o número de carros ou motos produzidos, isso só vai gerar inflação de motos e carros. Não vou gerar mais pessoas com motos e carros. Porque para eu melhorar a qualidade de vida da população, eu tenho que colocar mais motos à disposição, mais carros, colocar mais aviões circulando, vendendo assentos nas passagens de avião. E isso é muito mais complicado do que simplesmente imprimir dinheiro e colocar dinheiro na mão da população. Como a gente vê aqui no slide, se fosse então dinheiro que a gente desejasse, então por que é que o país não imprime um monte de dinheiro e distribui para a sua população? A verdade é que não há dinheiro que a gente deseja. O governo pode ter a máquina de imprimir dinheiro, o governo tem o papel para imprimir dinheiro, tem a tinta, mas ele não pode sair imprimindo dinheiro à torta e à direito, porque dinheiro não é algo desejado pelas pessoas. Nós, como consumidores, queremos consumir, não queremos o dinheiro. O nosso padrão de vida como um país, ele não depende da quantidade de dinheiro em circulação, mas sim da quantidade de bens e serviços disponíveis para serem comercializados. Como aumentar, então, o padrão de vida da sociedade? Aumentando a produtividade. E essa resposta ela é mais complicada, né? Uma palavrinha, né, que nem sempre ela corresponde ao que a gente consegue fazer na prática. Aqui tem um índice que acompanha a produtividade por trabalhador no Brasil, dados em R$1.000. E esses dados são até 2019, mas ele calcula o que um trabalhador médio produz. E aí a gente acompanha o que a gente teve de queda e de aumento. A gente vê que hoje, nesse dado de 2019, a produtividade média do trabalhador é muito parecido com a produtividade aqui na década de 80. O Brasil teve muito pouco ganho de produtividade, né, nesses 40 anos. E isso traduz um pouco a nossa frustração com o desempenho econômico do Brasil. A nossa economia, o que ela cresceu nesses 40 anos, muito se atribui ao ter aumentado o número de população, né, o número de pessoas produzindo. Mas a produtividade média ainda se manteve muito estagnada. A produtividade do país aumenta por meio dos progressos tecnológicos. Isso acontece quando os trabalhadores se qualificam mais e assim como quando as ferramentas e os métodos de trabalho evoluem. Por exemplo, quando as máquinas e equipamentos melhores são aplicados, ou métodos como a linha de produção fordista, entre outros. Esse é o resumo, né, do princípio número 8. E esse é um princípio muito importante para a gente entender toda essa unidade que a gente aborda aqui, né, nessa aula de hoje, porque compreender assim, o que nós desejamos mesmo da economia parece mais difícil do que o óbvio. Quando eu digo nós não desejamos dinheiro quando estamos na economia, parece que eu estou falando uma resposta mística, né? Mas não é. O que nós desejamos é padrão de vida, é qualidade de vida e está muito mais ligado ao consumo. Muitas vezes a gente vincula o consumo ao dinheiro e eu sei que o dinheiro é o facilitador do consumo, né? A gente não consegue transformar o nosso trabalho em consumo sem ser pelo meio do dinheiro. Mas, na verdade, se a gente pensa numa política pública para afetar a vida de uma nação, a gente não pode pensar no dinheiro como fazedor de mudanças, porque quem vai fazer a mudança mesmo é a produção, é a produtividade. E esse é um desafio muito grande para o país, melhorar a educação, melhorar a aplicabilidade das técnicas mais modernas e trazer tecnologia, importar tecnologia, né? O Brasil, depois de Collor, depois da redemocratização, ele mudou muito as suas facetas, porque ele se abriu para o mercado internacional de uma forma muito diferente, porque no período da ditadura militar, o Brasil era muito fechado para o comércio internacional. Nessa abertura, a gente conseguiu trazer máquinas, equipamentos, melhorar os computadores do país. E isso trouxe um dinamismo para a nossa economia. Então, pensar em melhorar a produtividade passa em pensar em aplicar as máquinas e equipamentos de uma maneira mais produtiva, em capacitar as pessoas para efetuarem trabalhos mais produtivos, em melhorar os métodos de produção. Isso a gente já vê na prática, uma tentativa disso acontecer. E é só assim mesmo que a economia vai crescer de verdade, nós vamos tornar um país mais rico.
Seguimos agora para o princípio número 9. O princípio número 9, ele fala assim: os preços sobem quando o governo emite moeda demais, né? A moeda não é riqueza. A moeda não é riqueza, não é isso que falamos no princípio número 8? Na teoria ortodoxa, o único papel da moeda é facilitar as trocas entre as pessoas. Você, por exemplo, pode trabalhar no emprego, receber seu salário e, com esse salário, pagar pela moradia, alimento, transporte, entre outras coisas. Você paga o que consome com o seu trabalho. A moeda só ajuda na transação, na hora do troco. A moeda é só para a gente sair do escambo, da troca direta, do meu trabalho pelo que eu quero consumir. Então eu fragmento o meu trabalho, eu posso sair aí pagando várias coisas com um pouquinho do meu trabalho quando eu uso dinheiro, né? Mas o dinheiro, ele não carrega em si nenhuma riqueza, nenhum valor. O valor que a gente vai ter aí é na produção. É quando o meu trabalho é mais produtivo e quando o trabalho de toda a sociedade é mais produtiva que uma nação fica mais rica. Por isso, se o dinheiro não carrega valor em si, se a gente faz uma maior impressão de dinheiro, como eu disse nos slides passados, o governo tem a máquina, tem o papel, tem a tinta. Por que ele não imprime mais dinheiro? Ele não imprime mais dinheiro, porque se ele imprimisse, ele só iria gerar mais inflação. Uma alta generalizada do nível de preços. Principalmente por bens que estão a sua demanda mais reprimida, aquele bem que a gente não consome porque não tem dinheiro, né? Se eu sinto que estou com dinheiro na mão, é aquilo que eu ia comprar. E isso é muito prejudicial para a economia, porque quando todo mundo faz isso sem aumentar a produtividade, os preços sobem e essa subida de preços ela tem um problema muito sério de prejudicar a distribuição de renda. Quando os preços sobem, as pessoas que têm uma forma de remuneração mais fixa, os assalariados, os pensionistas, os aposentados, elas tendem a sofrer muito mais com a inflação. Porque para o comerciante, a inflação não tem como ser contornada. O comerciante ele compra a mercadoria e revende. E se ele repassar esse aumento do preço, o que ele vai conseguir aí é repassar a inflação para o consumidor final. Então os empresários eles conseguem escapar um pouco dos malefícios da inflação, apesar de que a inflação prejudica ainda a vida deles, porque atrapalha muito o planejamento de mais longo prazo. Mas, para o assalariado, não existe solução no mundo inflacionário. Você tem que receber o dinheiro e gastar ele imediatamente, porque amanhã ele está valendo menos. E isso é péssimo, tira toda a racionalidade do consumo. Você não consegue poupar um pouquinho para resolver um problema no final do mês, ou para ter um dinheiro guardado ali para caso aconteça uma eventualidade. As eventualidades sempre acontecem, né? Então a inflação ela é um problema sério dentro de uma economia, por isso o governo tem a máquina, tem o papel, tem a tinta, mas ele não deve imprimir dinheiro. Ele não deve imprimir dinheiro além da produção, do aumento da produção econômica. O dinheiro ele tem que acompanhar a quantidade de riquezas produzidas numa economia, para a gente ter essa proporção de quanto dinheiro está circulando e quantos bens e serviços. Porque se a gente perde esse equilíbrio, o que a gente vai ter é um momento de altas grandes dos níveis de preços. O problema que o Brasil já enfrentou na década de 80, foi uma tragédia, foi muito difícil superar isso. A gente teve uma década aí de falta de crescimento econômico e uma luta enorme contra a inflação. E o Brasil só conseguiu retomar mesmo um caminho de crescimento econômico, distribuição de rendas, vencer a pobreza, depois que a gente teve uma moeda forte, que é a moeda real. E essa moeda tem que ser defendida pela população, porque se a gente perder essa moeda, se a gente perder moeda de novo, se a gente começar a ter uma alta inflacionária novamente quem vai sofrer é a população mais pobre. E no último instante todo o país, porque o país acaba tendo muita dificuldade de crescer num cenário muito inflacionário. E existe uma atração muito grande pela inflação, porque o primeiro momento, quando a gente começa a ter inflação, como a gente teve esse ano de 2022, é o momento que a economia reage, tá? Tem mais dinheiro circulando, acaba tendo mais contratos, mais compras, mais vendas. A economia ela tem um delay da informação, a informação demora um pouquinho para transcorrer todos os agentes econômicos. A gente, no primeiro momento, a gente acha que a gente está mais rico mesmo. A gente começa a confundir mais dinheiro com mais riqueza. E aí quem comprou primeiro acaba comprando coisa pelo preço barato, só que quem comprou depois começa a assistir essa alta de preços. Então, assim, a inflação ela é muito desejada pelos políticos, pelos atores econômicos, porque quando ele gera inflação nos primeiros meses, isso é muito bem visto pela população, porque ela vê como um dinamismo, gera maior nível de emprego, gera um maior nível de atividade econômica.
mas isso não é sustentável. Isso não dura. Isso é muito prejudicial ao longo do tempo. A gente não consegue passar anos fazendo isso. Porque com o tempo, os atores econômicos começam a sentir de verdade o impacto da inflação. E isso se traduz numa dificuldade de planejamento, uma dificuldade de consumo, um empobrecimento da população. E não tem muito como fugir disso, tá? A América Latina, vários países, inclusive o Brasil, já tentou várias vezes. Vamos jogar só uma inflaçãozinha aí para crescer a economia. E aí que a coisa vai para um lugar terrível e a gente acaba vendo um problema muito grande dentro da nossa economia. Vou voltar aqui para o slide, que eu acabei comentando o princípio 9 e o princípio 10 meio junto, né? Mas vamos ler aqui na teoria bem certinho. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Princípio número 9. Cabe ao governo imprimir moeda. Dizemos que o governo tem o monopólio da emissão de papel moeda. Para o mercado funcionar bem, a moeda tem que existir à medida que existem bens e serviços. Se a produção de bens e serviços aumentar, a quantidade de moeda tem que aumentar. A inflação ocorre quando o governo produz mais moedas do que o necessário, mais moedas do que o aumento da produção de bens e serviços. O excesso de moeda é o que provoca a desvalorização do dinheiro. A inflação é a desvalorização do dinheiro. Aqui minha figura é o dinheiro queimando, né? Inflação é a perda do poder de compra do dinheiro. Eu tinha R$100 ano passado, ele comprava uma coisa no mercado, esse mesmo R$100 compra muito menos hoje. Emitir moedas demais gera inflação. Se emitir moeda demais gera inflação, por que eu vou emitir moeda demais? Inflação é o que a gente chama de aumento geral e contínuo do nível de preços. Não é a mesma coisa que eu estava falando mais cedo, o tomate subiu de preço, o feijão subiu de preço. Não é a subida de um preço, é a subida geral de vários preços da economia, vários preços de alimento, de aluguel, de transporte, vários. Isso que é inflação. Quando é só um produto que sobe de preço, eu não chamo de inflação. A inflação desestabiliza o planejamento das empresas e empobrece as famílias. Cabe ao governo controlar a inflação para melhorar a desigualdade social e possibilitar crescimento econômico de longo prazo. Aí, eu já sigo com vocês para o princípio número 10, que eu já comentei aqui. A sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Lembra que a gente já usou essa palavra, trade-off? Trade-off significa escolha. Então, existe uma escolha no curto prazo, aí 1 ano, 2, 3, entre inflação e desemprego. Curto prazo porque, no longo prazo, inflação e desemprego caminham juntos. Se eu ficar muito tempo com inflação, a inflação alta é igual ao desemprego alto. Mas, no curto prazo, dentro de 1 aninho, eu posso escolher aumentar a inflação e diminuir o emprego, ou aumentar o desemprego e diminuir a inflação. É uma escolha muito terrível, são 2 males da economia, 2 grandes venenos, 2 grandes doenças, a inflação de um lado, o desemprego do outro. No curto prazo, o fazedor de política pública pode escolher. Ele aumenta a inflação ou ele aumenta o desemprego. São 2 mãos terríveis, o melhor seria diminuir as duas. E no longo prazo, se a gente consegue fazer uma economia se estabilizar e ficar tranquila, eu consigo diminuir as duas, diminuir a inflação e diminuir o desemprego. Porém, no curto prazo, período de 1 ano, 2, 3, se eu aumento a inflação, eu aumento o nível de emprego. Então, eu diminuo o desemprego e aí isso aí gera uma maquiagem na economia. Estamos indo para um caminho bom. Que é o que o Brasil está enfrentando, né? Teve uma redução no desemprego, mas com muita inflação nos últimos meses. Isso não é sustentável, isso é super perigoso, isso enfraquece as nossas instituições, piora os nossos contratos, piora a qualidade da remuneração da população, piora o poder de compra da população e no longo prazo a população empobrecida ela vai consumir menos. A população vai chegar ao consumo básico do básico, lá da cesta básica. E com isso as empresas que vendem algo diferente do supermercado, não é o supermercado, outras empresas, todas vão ter uma redução dos seus consumidores, que vai gerar aí um desaquecimento da economia e vai aumentar o desemprego. Porque a economia desaquecida vai diminuir o nível de lucratividade das empresas, as empresas vão ter que diminuir sua atividade econômica. Então, no longo prazo, essa inflação vai gerar desemprego, tá? A gente vai ver aqui
no slide que, como vimos no princípio 9, a inflação empobrece ainda mais os mais pobres e atrapalha o planejamento das empresas, comprometendo assim o crescimento econômico. Se a inflação é tão ruim, então por que tantos governos adotam uma política inflacionária? Porque os governos agem de forma populista, porque no curto prazo a inflação reduz o desemprego. O aumento da moeda em circulação confunde as pessoas. Elas não conseguem identificar rapidamente se está havendo aumento da produção de bens e serviços ou se é somente a moeda que está aumentando. Chega a moeda e vem com ela o desejo de consumir. Isso aquece o mercado. O mercado aquecido gera contratações. No entanto, esses movimentos não são sustentáveis. Quando o mercado sente que mais pessoas estão buscando consumir, mas não existe um produto, ou seja, um bem ou serviço, para entregar às pessoas, ocorre uma correção de preço. Essa correção de preço, nesse exemplo, é a subida de preço. Os preços sobem, ocorre a inflação. A inflação agrada aos governos no curto prazo por dois motivos. Tanto porque ela reduz o desemprego, quanto porque ela também aumenta relativamente a arrecadação do Estado, por meio da chamada tributos inflacionários. A inflação, então, gera instabilidade econômica no longo prazo e insegurança para investir naquele país. Com baixos investimentos, eu vou ter menos postos de trabalho e mais desemprego. No longo prazo, as duas doenças da economia, inflação e desemprego, caminham juntas. Mas existe aí um desequilíbrio entre o curto prazo e o longo prazo. Muitas vezes os agentes políticos agem de forma populista porque as eleições acontecem no curto prazo, são muito rápidas, né? Cada 2 anos a gente está tendo eleição e aí as pessoas querem fazer o esforço dos seus partidos. Muitas vezes os políticos são incentivados a fazer políticas inflacionárias, mas isso é muito prejudicial para a economia. O Brasil já teve muitos problemas assim e foi muito difícil vencer a inflação. As políticas que vencem a inflação, elas são políticas de estagnação econômica. Por isso que a década de 90 foi tão difícil, foi tão sofrida, teve tanto desemprego, porque foi uma época de controle da inflação. Nos anos 2000, quando a gente voltou a crescer, a gente estava num momento de melhor força da moeda, então moeda econômica, moeda nossa mais forte, menos inflação, e a gente começou a ter um crescimento mais significativo na economia brasileira. Isso é muito ameaçado pela inflação que a gente vem fazendo nos últimos anos. No longo prazo, o efeito positivo da inflação sobre o desemprego vai diminuindo até não ter mais efeito nenhum. A inflação gera instabilidade macroeconômica e isso gera mais insegurança para investir, que culmina em baixos investimentos, baixo número de empregos gerados e assim por diante. Bom, esse foi o princípio número 10. Nós falamos um pouco, então, sobre o trade-off que existe entre inflação e desemprego. A ideia aqui é trazer a importância da austeridade. O Brasil precisa pensar nisso quando a gente fala, né, em gerar déficits, em gerar gastos que vão gerar movimentos inflacionários que vão, no fundo, prejudicar a estabilidade do país, enfraquecendo nossas instituições. Gente, eu fico por aqui na unidade número 5 e eu aguardo vocês na unidade número 6, onde nós vamos fazer uma recapitulação assim, de vários dados relevantes para a economia brasileira, tá bom? Até breve! Educação à distância, mudando realidades.